Acompanhe na edição de hoje a entrevista com o cantor sertanejo Alisson Rocha. Assista também a conversa com Néder Kassen e saiba mais sobre vendas. E não perca a entrevista com Vanessa Bens e seu novo projeto. Isso tudo a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento Itagres Revestimentos Cerâmicos. E Galeteria Santo Galeto, o verdadeiro galeto ao primo canto de Joinville. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. O assunto agora é sobre vendas. Essa entrevista não é só para vendedores que vendem produtos ou serviços, mas para todos nós que nascemos vendendo e passando a vida em constante negociação com a família, amigos e chefes. Por isso, você vai ganhar essas informações valiosas de um conceituado vendedor do Brasil. No mundo das vendas existe desculpas e até um conceito que muitos vendedores falam que cada mês tem um problema para se vender. Quem nunca ouviu dizer que janeiro não se vende porque é um mês de férias e todo mundo gastou muito dinheiro no final do ano? Que fevereiro é o pior mês do ano porque é um mês muito curto, carnaval, e ninguém compra nada. Março é o pior mês do ano porque está todo mundo voltando de férias, começando o ano, porque no Brasil só começa em março, e todo mundo pagando as contas, impostos, materiais escolares, etc. Abril é um mês mais complicado ainda, porque é Semana Santa, feriado prolongado, e aí ninguém compra nada. Maio, nem pensar, mês das noivas, só vende vestido de noivas. Junho, esquece, porque todo mundo está guardando dinheiro para as férias de julho. E julho ninguém compra nada porque é férias. Agosto é o mês de superstição, mês do cachorro louco, ninguém anda de marrom e está todo mundo se preparando já para o final do ano, então ninguém compra nada. Setembro, além de ser um mês muito curto, é um mês também que tem feriados prolongados, dia de independência, etc. E está todo mundo já preocupado com o final do ano. Outubro é um brinquedinho para criança e olhe lá que é o dia das crianças, porque ninguém compra nada, porque só está pensando no final do ano. E novembro, todo mundo está guardando dinheiro para dezembro. E dezembro ninguém compra nada, a não ser peru. É assim que se falam. Você acredita? O que fazer então para passar por cima dessas desculpas? Aí entra muito, Carol, o aspecto do gerente, do comandante, do líder. E normalmente o vendedor, ele conhece o mercado, conhece o produto, às vezes ele é até bom de estratégia, mas ele se perde exatamente ouvindo essas coisas que acontecem no mercado. E normalmente tudo é desculpa dos próprios clientes que nunca dá objeção real. Então isso depende muito da liderança, do clima de motivação que é criado dentro da empresa, no clima de acompanhamento e principalmente dando todas as ferramentas e subterfúgios necessários para que ele tenha uma intensidade maior e continue prospectando, ou se o caso dele for de varejo, continue atendendo bem as pessoas dentro da loja. E é uma questão mental e o líder, ele é imprescindível nessa solução. Como ser um ótimo vendedor? Eu costumo dizer que vender é viver, porque, na verdade, a venda ela faz parte da nossa própria vida. Desde a época de Cristo, tudo que foi feito no mundo foi feito para se vender. Naquela época era a base de troca, e hoje tantas coisas boas como as coisas ruins que acontecem no mundo de uma maneira geral é para se vender. Por que nunca acaba com a guerra?
porque querem vender arma. Por que o mundo de droga é um mundo milionário e os próprios traficantes não usam droga? Porque tudo é o objetivo de vendas, como as coisas boas também que acontecem no mundo é para se vender. E vender é vida. Então muitos vendedores esquecem que, logicamente, é muito importante você conhecer o produto, você ter técnicas de vendas, você se preparar, ter estratégias. Mas hoje o grande vendedor é aquele que entende de gente e que começa a entender que tudo vem do contato, das relações humanas e de fazer amizade com o próprio cliente. Hoje esse é o diferencial. Para ser um grande vendedor, tem que entender de gente e principalmente gostar de gente. O que o vendedor costuma fazer de errado e muitas vezes não percebe? Infelizmente são muitas coisas. E porque o vendedor é um ser solitário, né? Então muitas vezes o gerente não acompanha, o supervisor não acompanha e ele está sozinho, principalmente o vendedor externo. Então ele tem que ter automotivação e normalmente a grande maioria não tem. Então ele se perde na conduta, ele se perde na postura, no comportamento. Então, por exemplo, muitos vendedores estão preocupados em falar do produto, mas ele não se preocupa, por exemplo, em ouvir o cliente, levantar as necessidades, para saber verdadeiramente o que o cliente precisa. E o mais importante é o seu comportamento perante o cliente. Então, tudo faz a diferença, a maneira de sentar, a maneira de olhar para o cliente, a maneira de cumprimentar, ele tem um senso de observação para saber onde ele está, se ele está dentro de uma empresa, na sala do cliente, ou se está dentro de uma casa, ele saber as pessoas que estão em volta, ele observar o perfil desse cliente, por exemplo, se o cliente, qual carro que ele tem, se o cliente gosta de coisas boas dentro da casa, se o produto ou serviço que ele está oferecendo vai enquadrar com esse perfil. Então é aquilo que eu disse anteriormente, ele entendendo de gente, ele começa a ter resultados expressivos, sem dúvida. O que se deve fazer antes, durante e após ir ao cliente? Primeiro, antes, planejar, levantar todas quem é o cliente. Hoje a tecnologia nos dá essa oportunidade. Hoje está muito mais fácil fazer isso. Você entra na internet, você entra no LinkedIn, você entra no Facebook, você já pega o perfil do cliente, pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. Isso para o vendedor que trabalha externamente, mas até para o vendedor que trabalha no varejo, que atende o cliente, ele também pode ter o mesmo comportamento. É lógico que o cliente chegou lá, mas ele pode fazer isso através de perguntas. Mas o vendedor externo, ele tem que, antes de mais nada, conhecer o cliente e chegar com todos os detalhes. Se for numa pessoa jurídica, conhecer o tamanho da empresa, o número de funcionários, qual é o negócio deles, como eles vendem. Tudo isso é muito importante para ele já estar preparado para qualquer tipo de objeção. E durante a entrevista, durante a demonstração com o cliente, mostrar conhecimento do cliente e sempre fazendo perguntas para resolver o problema do cliente. E o grande problema do vendedor é esse, que muitas vezes ele está preocupado com ele só quer vender, mas ele não está preocupado em solucionar o problema do cliente. E a grande diferença entre o campeão e o vendedor mediano é exatamente isso, que ele está preocupado em resolver o problema do cliente e apresenta soluções e mostra que já está sabendo dos problemas do cliente, já apresenta a solução. E depois, após a entrevista, ele avaliar tudo aquilo que ele fez, o que ele fez de certo, o que ele fez de errado, qual a argumentação que talvez ele deixou a desejar, para que nos próximos ele tenha mais segurança. E é assim que ele se prepara. Outro item importante é a motivação. Como motivar todos os dias? O que você faz?
Ótima pergunta, porque muita gente fala, Carol, que motivação é papo furado, que motivação é autoajuda, que motivação que todo mundo fala que tem que ter entusiasmo, que tem que acreditar, mas que muitas vezes as pessoas estão com muito problema e não conseguem isso. Eu acredito que, na verdade, você não motiva ninguém, você estimula a pessoa a se motivar, até porque a motivação são motivos que levam à ação. E hoje é muito raro no mercado você ter profissionais em todos os segmentos, principalmente na área de vendas, que são automotivados, que se motivam sozinhos. Por isso que é muito importante você sempre buscar essa motivação de alguma maneira. Então, por exemplo, para você atingir um objetivo, uma meta, você tem que ter um motivo nobre. E todos nós temos um motivo nobre. É a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe. Então, sempre quando as coisas estiverem difíceis, pensar neles, que nós podemos ajudá-lo. E eu até brinco nos meus treinamentos e eu tenho minha forma peculiar, até porque eu sou meio louco e tal. Então, por exemplo, eu motivo esfregando os olhos, que ninguém consegue esfregar como eu, que eu sou meio mongoloide mesmo, e eu busco motivação de toda forma, porque todo dia a gente tem problemas, todo dia a gente tem alguma coisa que nos tira do nosso ritmo, problemas pessoais, problemas familiares, problemas de relacionamento dentro da própria empresa, às vezes uma coisa que nós não estamos felizes com o nosso diretor, com o nosso gerente, e esses tipos de situações nos bloqueiam. Então nós temos que buscar motivação. E eu costumo dizer, motivação é como tomar banho, tem que fazer todos os dias. Quais as dicas e a mensagem final? Dia 16 de abril teremos um grande evento que será espetacular aqui em Joinville, com os principais treinadores, palestrantes e conferencistas de liderança do Brasil. Teremos o grande Edilson Lopes, fundador do grupo KLA, onde ele vai falar sobre como construir um império. Grande Alfredo Rocha, um dos palestrantes mais assistidos do país, com mais de 3 milhões de pessoas, vai falar sobre inovação, liderança e criatividade. William Caldas, que hoje é um dos palestrantes mais requisitados desse país, vai falar de liderança de alta performance. E o Eduardo Tevan, que também é muito requisitado hoje no Brasil e também no exterior, é o Papa hoje da liderança, também estará conosco. E talvez um dos mais experientes palestrantes do Brasil, que começou há muitos anos atrás, e muitos palestrantes hoje foram alunos deles, que é o grande Otton Barros, que domina todos os assuntos de liderança e tem uma experiência prática incrível. E também estarei lá e terei a honra de estar com todos vocês para trocarmos experiência a respeito de liderança. Será no dia 16 de abril, de 8h30 às 18h30, na Expoville. Vou usar uma mensagem que o Néder nos passou no curso. Vou te fazer uma pergunta. E se a pessoa mais importante na sua vida fosse sequestrada e para resgatá-la e não a matarem, você precisaria entrar em contato com 1000 clientes e vender para 100 pessoas em apenas um único dia? O que você faria? Com certeza faria de tudo para conseguir, né? Então, corra atrás, não desista dos seus objetivos, realize todos os seus sonhos. Assista agora a entrevista com Vanessa Benz. Já conversamos com a Vanessa sobre seu projeto A Menina Distraída. E agora vamos conhecer tudo sobre Leia Quando Chegar em Casa, seu outro projeto sobre bullying. Veja só. Vanessa, como que surgiu a ideia deste segundo projeto? Então, é um desdobramento da história em quadrinhos A Menina Distraída, que eu fiz através do Catarse também, que é uma plataforma de financiamento coletivo,
Então, a ideia veio da necessidade de continuar falando sobre o tema, de falar sobre bullying, de violência, da necessidade da manutenção da paz e da tolerância dentro das escolas. Então, realmente, é um desdobramento, essa necessidade de continuar falando sobre isso. Você recebe vários relatos, né, do que aconteceu. Como que você faz ao ouvir este relato? Então, já faz 4 anos que eu trabalho com isso, que eu ouço esses relatos. No começo era muito difícil, eu não sabia como reagir, a gente sempre fica chocado, mas agora eu me sinto muito mais forte, mais preparada, porque eu sei como agir. Eu entendo que não é meu total objetivo salvar, entre aspas, essas crianças, esses adolescentes, mas oferecendo conselhos, amizade, carinho, eu sei que já faz a diferença. Então, continua sendo difícil, mas eu me sinto mais forte para lidar. E como que é a reação desses adolescentes? Olha, geralmente, quando eles me procuram, eles estão se sentindo carentes e tristes e precisando de qualquer palavra de incentivo que seja. Então, geralmente, eles trazem essa necessidade de um conselho, e para mim é sempre um prazer de conseguir dar um carinho para eles. E você está fazendo esse segundo livro, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais do que se trata. Então, esse meu segundo livro se chama Leia Quando Chegar em Casa, que, na verdade, o título surgiu da história, assim, dos primeiros relatos que eu recebi, que foi uma menina que me entregou um bilhetinho e ela me falou, leia quando chegar em casa. Então, tinha uma história de violência super chocante da qual ela era vítima. E em nome dessa menina e de outras meninas e meninos que sofrem todos os dias dentro da escola, em casa, eu quero continuar falando sobre isso. O livro Leia Quando Chegar em Casa vai tratar dessas minhas experiências nas escolas, desses relatos. Obviamente que eu estou levando em consideração todas as questões de sigilo, de cuidar com a história particular de cada um. Todos eles aceitaram ter suas histórias publicadas, trocando o nome e o contexto. Então é disso que a gente vai falar no Leia Quando Chegar em Casa. E eu queria que você citasse alguns exemplos de bilhetes que você recebe desses adolescentes quando você faz as palestras. Então, uma coisa muito comum, histórias muito comuns são de automutilação. São de adolescentes, crianças que se cortam como uma forma de lidar com a própria dor. Então, tentando de alguma forma mergulhar a dor antiga numa nova dor, para de alguma forma saber lidar. E obviamente que essas pessoas precisam de ajuda. Ontem mesmo eu recebi pelo Facebook, pelo chat, uma mensagem de uma menina dizendo que ela descobriu que a irmã mais nova se cortava e ela soube como lidar, por conta que ela me acompanha no Facebook, e eu estou sempre dando dicas de como lidar nesses casos. Então a história teve um final feliz por conta de que ela acompanhava nossas histórias. E isso para mim é a maior honra, quando a gente percebe que a história teve um final feliz e que a gente pôde ser eficiente nesse sentido. Quais são essas dicas que você passa? Então, em primeiro lugar, não julgar. A gente não precisa apontar o dedo e perguntar por que você fez isso e onde você acha que vai chegar. Isso não vai ajudar. O porquê a gente vai acabar dando voltas e não vai chegar em lugar nenhum. Então a sugestão que eu dou é de, em primeiro lugar, acolher com carinho, de não expor a pessoa, de não querer, assim, com a cabeça quente, resolver, e de ouvir os motivos, entender e se colocar no lugar. A empatia, na minha opinião, é a ferramenta social mais transformadora que existe. E quando a gente aplica no dia a dia, nossa, só tem a ganhar com isso, todos nós. Então, essas são minhas dicas, de sempre tratar com carinho, não julgar, de colocar a empatia como ferramenta, em primeiro lugar, de transformação. E assim a gente consegue entender, de acordo com cada história, como ajudar. Claro que a maioria das pessoas precisa de um encaminhamento profissional, precisam ir em psicólogo, psiquiatra, tudo mais. Então, é dessa forma que a gente consegue ajudar. E para você, como que é trabalhar com este tema, o bullying, né? Foi um tema que eu escolhi, eu costumo dizer que foi ele que me escolheu, porque eu não escolhi trabalhar com bullying. Quando eu vi, eu já estava nesse tema, já estava falando sobre isso, até porque eu fui vítima no passado, consegui superar, e eu não quero que mais ninguém tenha que passar pelo que eu passei, porque foi muito difícil. Então, o que eu puder ajudar, para mim, é uma honra. É sempre um desafio estar trabalhando com isso, são muitas histórias, uma mais diferente que a outra, cada uma com suas peculiaridades, cada uma exige um tipo de atenção, um tipo de ferramenta para lidar, mas é sempre um prazer de perceber que
com carinho, com compreensão, com sensibilidade, com empatia, a gente consegue resolver. O que você gostaria que as pessoas entendessem sobre o bullying? É totalmente importante que as pessoas levem a sério, porque eu todos os dias encontro pessoas que me dizem: não, bullying é normal, bullying tem que acontecer, bullying é frescura, e a gente sabe que não é. As pessoas continuam tirando a própria vida dia após dia por conta do bullying. Então é importante que a gente leve a sério, que não faça brincadeiras de qualquer coisa é bullying. Não, é um assunto extremamente responsável, é um problema social e isso está sendo negligenciado dentro de casa, nas escolas, pela sociedade, até mesmo pela imprensa. Que acha que o assunto já está esgotado, mas não, continua acontecendo e a gente tem que falar sobre isso. Então isso é importante que as pessoas entendam que é um problema, é muito sério e conversando sobre isso com sensibilidade e responsabilidade a gente consegue fazer alguma evolução. E como que as pessoas elas podem acompanhar sobre esse trabalho? Então, o principal canal que eu converso é o Facebook. Eu tô lá, meu Facebook é Vanessa Banks. Me colocaram o apelido de Tia Nessa, procurando por Tia Nessa me acha também. Então eu peço para que me acompanhem. Todos os dias eu estou postando sobre essas histórias, sobre o meu trabalho, sobre dicas de como identificar se o seu filho está vivendo situações de bullying, não apenas como vítima, mas também como agressor ou como espectador, que é aquele que está vendo acontecer e talvez se sente na possibilidade de ajudar. Então eu peço para que me adicione no Facebook ou coloque seguir lá. Tem a minha fanpage também, que é A Menina Distraída. E agora com o meu novo trabalho, a pessoa pode colocar o endereço catarse.me/leia quando chegar em casa, tudo junto. E se quiser ajudar, com valores a partir de R$10 já faz toda a diferença. Agora vamos conhecer o cantor sertanejo Alisson Rocha. É daqui a alguns segundos. O seu negócio ainda não tem vídeo? O vídeo é uma das ferramentas mais eficazes de comunicação. Com eles, os receptores absorvem até 95% da mensagem recebida. Nossos vídeos destacam você da concorrência, dão mais exposição à sua marca e seu site tem mais chance de aparecer na página do Google. Comece agora! Nós somos especialistas em criar vídeos. Entre em contato conosco. KM Produções Audiovisuais. Com exclusividade, você vai conhecer um cantor sertanejo que está fazendo muito sucesso por onde passa. Assista a entrevista. Conheça agora a história de Alisson Rocha. Veja só. Alisson, como tudo começou? Na verdade, a música pra mim começou de brincadeira. Não começou sério, assim. A minha mãe sempre cantou muito. Estando em Chororó, toda a vida desde pequeno, eu ouvia ela cantando. E eu cantava junto e ela falava: nossa, tu canta bem, tem que se apresentar e tal. E aí ela me inscreveu num festival de música sertaneja, que era na igreja, né, ali no nosso bairro, aqui em Joinville. Aí eu nem queria ir, eu falava: não sou cantor, tá louco? Vai lá um monte de gente que canta bem e tal. E ela me inscreveu e eu falei: nem adianta, perdeu o dinheiro da inscrição, que eu não vou. Aí chegou no dia, arrumou um cara que tocava violão, que na época eu nem violão não tocava. Eu tinha 11 anos na época. E arrumou um cara que tocava violão, levou lá em casa e me levaram meio que de arrasto assim pro festival. E eu acabei me apresentando lá e consegui ganhar em terceiro lugar, sendo que eu nunca tinha me apresentado. Nunca tinha estudado música, nada. E aquilo ali fez eu acreditar: opa, se o pessoal gostou, então eu posso cantar mesmo. E aí que eu comecei a estudar e buscar mais a música. O que mais te marcou durante todo esse trajeto? Eu canto, me apresento em festivais há vou fazer 10, 11 anos já. E na noite eu tô há 7 anos já, então já aconteceu muita coisa. Mas uma coisa que eu achei muito bacana, assim, foi poder conhecer meus ídolos, né? Estando em Chororó. Foi ano passado agora. Você que compõe as músicas, como que é o processo de criação? Eu escrevo algumas músicas, né? Mas no meu CD a maioria das músicas não são composições minhas, né? Meu empresário compõe bastante também, o Sidney. Do nosso CD, 10 músicas são dele, 2 minhas e outra de outro compositor de fora. Quando a gente vai compor, tem vezes que a gente senta assim e fala: vamos escrever agora. E às vezes não sai nada. Agora,
Tem vezes que tu tá lá assistindo TV, por exemplo, e vem uma frase na cabeça, já vem junto com a melodia, pega o violão e sai uma música, entendeu? Então são momentos assim que acontecem, entendeu? A música vem, não é tu que vai até ela. Como é o estilo das tuas músicas? No meu CD tem bastante música romântica, a maioria é música romântica, que é o que eu mais gosto, né? Só que tem músicas comerciais também, músicas de balada, mas o meu estilo que eu mais gosto de cantar é música sertaneja romântica. Tem algum cantor que você gostaria de dividir o palco? Tem vários, mas em especial assim, Chitãozinho e Chororó, que eu sou muito fã deles, nunca tive oportunidade. O que você mais gosta que o público faça nos seus shows? A coisa que eu mais gosto é que eles cantem as músicas comigo, isso é a melhor coisa que tem. Como que você vê a renovação da música sertaneja nos dias de hoje? Olha, mudou bastante, né? Na verdade mudou muito o gosto do povo também, né? Eu acho que na música sertaneja mudou para pior, porque se perdeu muito do sentimento, né? Antigamente não se falava tanto de festa, de balada, se falava mais do amor, da mulher, e hoje já tá bem diferente isso, mas a gente vai se adaptando e procurando fazer músicas boas, né? Acompanhando a mudança do sertanejo. Quais são os sonhos e projetos de Alisson Rocha? O sonho é poder levar nossa música pro Brasil inteiro e até onde for possível, né? E os nossos projetos, nossos planos agora são trabalhar bastante, a gente está estruturando, preparando material, trabalhando bastante. E por enquanto, assim, nosso projeto é fazer bastante show e fazendo divulgação também, né? Levando a nossa música pro pessoal. Agora deixe uma mensagem final para quem assiste o programa Você Sabe Fazer. Deixar então um agradecimento aos meus fãs, a todos os amigos que são muito importantes. De um ano para cá mudou muita coisa na minha carreira, né? Graças a vocês que têm me ajudado muito, têm apoiado. E só tenho a agradecer esse carinho do pessoal, agradecer minha mãe, meus pais e meu empresário também, Sidney Santana. E agradecer a Deus por ter colocado tantas pessoas boas no meu caminho que estão fazendo a diferença. E se Deus quiser, a gente vai crescer cada vez mais. Eu me achava um cara experiente, me apaixonei por esse olhar inocente. Menina, só você me deixa assim, faz o que bem quer de mim. Menina, você chegou de mansinho, com todo seu encanto me dando carinho, me trazendo alegria, despertando fantasias. Então me diga o que você quer. Posso ser seu por um dia ou por toda a vida, ou quando quiser. Você é a coisa mais linda, gosto de menina, corpo de mulher. Me diga o que você quer, me diga o que você quer. Você é a coisa mais linda, gosto de menina, corpo de mulher. Me diga o que você quer, me diga o que você quer. Me achar um cara experiente, me apaixonei por esse olhar inocente. Menina, só você me deixa assim, faz o que bem quer de mim. Menina, você chegou de mansinho, com todo seu encanto me dando carinho, me trazendo alegria, despertando fantasias. Então me diga o que você quer. Posso ser seu por um dia ou por toda a vida, ou quando quiser. Você é a coisa mais linda, gosto de menina, corpo de mulher. Me diga o que você quer, me diga o que você quer. Você é a coisa mais linda, gosto de menina, corpo de mulher. Me diga o que você quer, me diga o que você quer. Você é a coisa mais linda, gosto de menina, corpo de mulher. Obrigada pela sua companhia na edição de hoje. Espero você no domingo que vem às 14h30. Até lá. Tchau.
Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento Itagres Revestimentos Cerâmicos. E Galeteria Santo Galeto, o verdadeiro galeto ao primo canto de Joinville.